Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa abrir os teus olhos para a verdade. A verdade nem sempre é o que nós esperamos, mas ela continua sendo a verdade. Ela nem sempre tem o apoio de muitos. Quase sempre não tem o apoio da maioria. E na maioria das vezes, ela não carrega as credenciais de chancelas humanas, de autoridades humanas. Mas a própria natureza da verdade é a sua credencial. A verdade se recomenda a si mesma pelo que é a verdade. E a verdade provém de uma fonte só, de Deus, através de Cristo. A Bíblia diz, a tua palavra é a verdade. E hoje nós vamos explorar esta verdade por meio da palavra. O título da mensagem é o coronavírus e a revelação do anticristo. Mas antes disso, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, conforme está escrito em Malaquias, capítulo 3. Apenas dando um aviso para aqueles que nos acompanham, nós estamos realizando a reunião de hoje normalmente sobre os auspícios, quer dizer, sobre a autorização do decreto presidencial que considerou as igrejas como organizações que podem abrir os seus templos para cultos normalmente. Em Malaquias capítulo 10 a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus proveu que o Evangelho fosse pregado e a sua causa fosse sustentada por meio de dízimos e ofertas. Adianto que eu não sou assalariado, não recebo um centavo de dízimo nem ofertas, mas o Ministério Quarto Anjo Advertência Final tem um trabalho de evangelismo mundial. Esse trabalho está em pleno curso, em pleno andamento, e em várias frentes. Eu vou mostrar para vocês, aqui eu tenho um leque de folhetos. Esses são alguns dos materiais que são produzidos pelo Ministério e são disponibilizados sem custo nenhum para as pessoas que desejam fazer a sua evangelização. Se elas podem vir até Curitiba e buscar na sede, não pagam nada. Só vão pagar o frete se não conseguirem vir até aqui, porque daí o correio tem um custo, o Ministério é pequeno, não consegue custear para todos. A propósito, nós recém terminamos de imprimir o novo lote de folhetos. Tinha se acabado o nosso lote por ocasião do acampamento. Graças a Deus muitos irmãos levaram, estão fazendo a sua obra evangelística e agora nós repusemos o estoque e você que está nos assistindo pode solicitar o material. Além disso, você que está fazendo estudos bíblicos com familiares ou com amigos, você pode pedir os blocos de estudos bíblicos. Eu tenho um deles, total são 4, divididos em 3 níveis. Um nível é composto por 2 blocos. São blocos com questionários, na verdade são formas de perguntas e respostas para ajudar na fixação do aprendizado das verdades essenciais que estão na Bíblia destinadas a este tema. Estes também não têm custo nenhum. Além disso, nós estamos na 11ª etapa da construção da igreja sede do Ministério, que está no seguinte endereço: Rua Frei Lívio Paniza, número 530, bairro SIC. Nós sempre falamos Campo Comprido, mas ali já começa a cidade industrial de Curitiba, está mais ou menos na divisa, muito próximo ao terminal do Campo Comprido. Quem tiver interesse pode comparecer ao local, vai ver a obra em andamento. Hoje estamos sem as fotos, espero que na semana que vem já possamos mostrar novamente o andamento da obra. Você que nos acompanha já viu outras vezes, já estamos na fase de acabamento e vai ser colocado o piso nos próximos dias. Já foi comprado, graças a Deus, o piso e o revestimento também de paredes
parte delas e do banheiro. Vamos aos poucos, porque o ministério é pequeno e o templo também não é grande. Isso é um templo com capacidade para cerca de 100 pessoas sentadas, além das salinhas anexas para as crianças e uma estrutura para transmissão de vídeo com qualidade para atender a você que está longe. Além disso, o ministério está em pleno andamento com outros projetos, como o projeto de evangelismo do litoral, onde já dezenas de cidades foram atingidas, várias regiões foram fechadas dentro das metas estabelecidas, há estados inteiros que foram fechados. Posso citar aqui o estado do Paraná, que já foi concluído, e outros estados também já estão sendo atendidos por meio deste projeto. Além do Brasil, outros países do mundo também têm sido alcançados por meio deste projeto, e as cidades litorâneas têm sido advertidas com a mensagem de Apocalipse capítulo 8. Além disso, nós temos também outros trabalhos em andamento. Há clamores em outros países, precisamos mandar missionários, estes sim, pagos, para estes países, para poderem levar a mensagem. Já estamos em vários países do continente africano, também já temos presença no Oriente Médio, e estamos também com o pé na Europa. Enfim, temos de avançar para a Ásia, para a Oceania, temos que chegar em todos os lugares da Terra. O ministério já está presente em 20, indo para 21 países, segundo nós temos informação. E contando, vamos avançando, agora já são 22, temos também em Portugal presença. Então, meus queridos irmãos, a obra vai pelos meios. Deus proveu este plano para que ela avançasse. Se você está convencido de que deve enviar para este ministério os dízimos e ofertas, entre em contato conosco, vai ser um prazer poder estar levando adiante essa obra e também fornecendo a você o relatório de aplicação de dízimos e ofertas. O Ministério preza pela transparência na administração e gostaríamos mesmo de ter o apoio daqueles que são entendidos na matéria, a fim de que cada vez mais nós possamos administrar com prudência e honestidade. E um pouco renda muito. Detalhe, não fornecemos informação para curiosos nem jornalistas, não adianta pedir, tá? É só para quem realmente está encampando a causa, para quem é ofertante e é dizimista. Você apresente os teus comprovantes, e aí vai receber o comprovante, como vários já receberam, quem solicita recebe, não tem nenhum problema. Agora, o que nós não queremos é simplesmente passar informação para críticos, para curiosos, daí não. Não estou aqui desmerecendo a classe dos jornalistas, ok? Não estou aqui generalizando. Claro que a pessoa é jornalista, é do ministério, ou é simpatizante, enfim, está trabalhando junto, glória a Deus. Agora, aquele que simplesmente tem o objetivo de fazer o que a gente tem visto a mídia fazer nos últimos dias, com outras autoridades, aí não, porque não entendemos que Deus nos chamou para isso. Posto isso, vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus. Nós vamos louvar o hino do inário do ministério. Esse inário também está disponível gratuitamente para você. É só você solicitar via PDF. Já vou te passar o contato do WhatsApp para todos os casos. Se você quiser solicitar folhetos, o inário em PDF, materiais para evangelismo, enfim. E também quiser saber os dados da conta para enviar os dízimos e ofertas. Nosso número, para quem está fora do Brasil, 55, no Brasil, 41 99509 8425. Para você que tem o nosso inário, vamos cantar o hino número 104, Meu Melhor Momento. Filhinha, vem puxar o hino para nós aqui. No 104. Meu
Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, nós nos colocamos de joelhos na Tua presença, reconhecendo a Tua majestade infinita, a Tua soberania sobre as nossas vidas. Amém. Pedimos o perdão dos nossos pecados, que o Senhor olhe para o Teu humilde povo, o bichinho de Jacó, espalhado na terra, mas olhando para Ti, procurando receber de Ti o poder para se manter fiel. Amém. Ajude-nos, a Deus. Em especial, venhas abençoar essas contribuições para que o Teu maravilhoso plano, ideado desde antes dos tempos dos séculos, seja cumprido. Amém. E milhões de almas venham a ser salvas nesta geração presente. Amém. Dê sabedoria, prudência, temor do Senhor, honestidade a todos aqueles que estão envolvidos na administração desta obra, para que, sabendo que hão de prestar contas a Ti em breve, façam o máximo. Pedimos que abençoe os missionários que estão nos campos. Dá a eles, Senhor, fé, coragem, em especial nestes tempos de turbulência, onde o inimigo tenta prevalecer. Mas nós bem sabemos que, embora pareça ele ter vantagem temporal, já está completamente derrotado. Amém. A sua causa é desesperada, porque ele sabe que tem pouco tempo, e a vitória do Senhor e dos que Te seguem é certa. Amém. Senhor nosso Deus, nesta certeza e confiança, me coloco aqui como expositor da Tua verdade. Amém. Sei que o Senhor deu luz. A luz precisa chegar aos recônditos da terra, e o Senhor sabe. Por isso, ó Deus, unja-me com Teu óleo santo, Teu Espírito Santo, para que não seja eu, mas que o Senhor, com plena liberdade, transmita a verdade que o povo tem que escutar, para que, se quiser, possa se salvar. Abençoe os dizimistas e ofertantes. Abençoe o Teu povo. Dê a eles mente aberta e coração entendido, para que, recebendo a palavra, tomem a posição certa ao Teu lado. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, como dissemos, a mensagem de hoje trata do coronavírus e a revelação do anticristo. Para isso, embora eu sei que esse assunto está sendo ventilado em todas as esferas, entendi que faz-se necessário uma breve exposição dos fatos, para que todos nós estejamos com a mente inteirada do mesmo contexto, e a partir daí possamos avançar, construir o entendimento. A primeira coisa que nós faremos, antes de mais nada, é contextualizar o título da mensagem: a revelação do anticristo. O termo anticristo, na verdade, é um termo que se popularizou no cristianismo, mas não exatamente aparece escrito assim na Bíblia. O que nós encontramos na Bíblia, lá em 2 Tessalonicenses, é outro termo que se refere a isso. Esse termo é o filho da perdição. Vou colocar aqui. O filho da perdição. O filho da perdição. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 1, falando da segunda vinda de Cristo, o apóstolo diz: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós,
como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Já era complicado, foi me pedir para diminuir o microfone. Então, meus irmãos, Está muito alto, está saturando. Melhorou, né? nós vamos colocar aqui no quadro as características que lemos, ok? Tá bom, tá. Então, ele se opõe Tem que diminuir 30%. a tudo o que se chama Deus, ou se adora. Ou se adora. Outra característica aqui, se assenta como Deus. Querendo parecer Deus. A propósito, no dia de hoje, nós vamos usar duas Bíblias. A Bíblia que comumente se entende por Bíblia católica e a Bíblia que se entende por Bíblia evangélica. Já várias vezes dissemos que são as mesmas, os textos são os mesmos. Estou com ambas aqui, para ninguém dizer que não estou falando a verdade, está aqui. A Bíblia da minha esquerda é a Bíblia conhecida como Bíblia Católica, de edições paulinas, ok? Para quem dá valor a isso, ela é a edição pastoral. Tem assinatura, tem um imprimato e tem assinatura Dom Vital J.G. Wilderink. Não sei exatamente como seria a pronúncia, não sei qual é a origem deste sobrenome, tá? Sociedade Bíblica Católica Internacional e Edições Paulinas, São Paulo, Brasil, 1990. Está aqui. A outra Bíblia, embora diga-se Bíblia evangélica, ela foi, na verdade, o texto da tradução do padre João Ferreira de Almeida, se não me engano, em 1569. Essa é a versão revista e corrigida, tá? Versão Almeida. Posto isso, vamos avançar. Então temos aqui as características do anticristo. Estou vendo que essa caneta está deixando o traço muito fino, né? Vamos ver se com essa aqui fica melhor. Melhorou? Sim. O filho da perdição. Então vamos repetir as informações. Se opõe a tudo que se chama Deus
ou se adora. Aqui. E se assenta como Deus, querendo parecer Deus. Ok. Então, simplesmente analisando o que está escrito, nós entendemos que o filho da perdição, conhecido como anticristo, anti é o contrário, né? Por exemplo, antídoto, que é para contrafazer o efeito do veneno. Coloquei antídoto aqui, mas é anticristo. Então, aquele que se opõe a Deus, aquele que se opõe a Cristo. Ora, quem que se opõe a Cristo lá no céu? O diabo, Satanás. Então, o filho da perdição é aquele que se opõe a Cristo, é o filho do próprio diabo. Ele se opõe às coisas de Deus. Deus fala uma coisa, ele fala outra. Se opõe a tudo que se adora. Deus ordena adorar algo em algum momento e ele ordena adorar outra coisa em outro momento. Se assenta como Deus, querendo parecer Deus. O que Deus faz, ele quer fazer. As prerrogativas que Deus tem, ele assume para si mesmo. Então, a partir dessas características é que nós poderemos identificar quem é o filho da perdição. Note que até aqui não apontei ninguém. E aqui não foi emitida opinião nem juízo. Simplesmente estamos analisando o texto bíblico, que é o mesmo, tanto na Bíblia dita evangélica quanto na dita católica. Eu vou ler esse da dita católica. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Não se deixem enganar de nenhum modo. Primeiro deverá chegar a apostasia. Depois aparecerá o homem ímpio, o filho da perdição. Ele é o adversário que se opõe e se levanta contra todo ser que se chama Deus ou é adorado, chegando até mesmo a sentar-se no templo de Deus e a proclamar-se Deus. Mesmo sentido do texto. Ok. Agora, o que é que a crise do coronavírus tem a ver com a revelação do anticristo? Antes de falar do coronavírus, quero só colocar algo aqui. Porque se o anticristo se opõe àquilo que se chama Deus ou se adora, algo a gente já tem por certo. Nós vamos estabelecer aqui. Aconselho você a não deixar de assistir porque vai ouvir esse verso, tá? Porque tem muita informação relevante para você. Agora, se você deixar, você não vai ver. Até a propósito, eu vou citar a primeira passagem, mas eu vou ler mais tarde, tá? Está em Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Ele fala do dia de adoração. Deus estabeleceu um dia para adoração. E o filho da perdição se opõe a este dia. Deus estabeleceu uma lei. O filho da perdição se opõe a esta lei. Ele coloca a lei dele. E agora sim nós vamos avançar para a questão do coronavírus. Coronavírus, não dito por mim, eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Vamos ver aqui se eu acho. Está aqui. Está aí na tela para você. O coronavírus, ele é pertencente à mesma classe de vírus da SARS, né? Esse é um vírus mais antigo, por assim dizer, mais conhecido do povo.
E eu estou mostrando para vocês aqui um artigo científico publicado não agora, porque agora, no calor do momento, né, todo mundo pode dizer que o que você apresenta é suspeito. Mas esse artigo foi publicado nesta revista da Sociedade Americana de Microbiologia, Applied and Environmental Microbiology. Estão ali os autores? São 5 autores, são cientistas, e eles colocam como título: Efeitos da temperatura do ar e umidade relativa na sobrevivência do coronavírus em superfícies. Então eles procuraram simular ambientes onde o coronavírus poderia estar depositado, seja porque alguém espirrou, tossiu, e aí veio uma quantidade de saliva, ou enfim, uma secreção do corpo, suor, ou foi transmitido até por excrementos, enfim, e aquilo ficou ali depositado sem que fosse limpo, por exemplo. Eles fizeram várias análises. O artigo ele fala que fizeram avaliações desses vírus em 3 perfis de temperatura: 4 graus Celsius, 20 graus Celsius e 40 graus Celsius, para ver qual era o tempo de sobrevivência dos vírus que estivessem, por exemplo, claro, estou falando de uma forma que daí permite a todos entenderem, por exemplo, umas gotinhas de saliva, enfim, que ele ficasse num ambiente onde ele pudesse comer ali algumas proteínas de excrementos do organismo e aí pudesse se manter. E o que eles encontraram ali? Eles encontraram que em 4 graus Celsius, ou seja, no ambiente de 4 graus, simulando, por exemplo, um corrimão de hospital, em 28 dias o vírus ainda estava lá. Um mês parado. O vírus ainda estava lá vivo, com potencial de infecção. Para 3 perfis de umidade. Tanto de 20% de umidade relativa, quanto 50%, quanto 80%. Depois, eles avaliaram para 20 graus. Qual a taxa de sobrevivência dos vírus? Aí já encontraram um cenário diferente. A taxa de sobrevivência foi bem menor. Vamos ver se a gente consegue aqui pôr na tela. A primeira está lá. Aqui você observa um gráfico, né, bem linear. Aí na figura 2, vamos passar para baixo aqui. Tá? Acho que eu fiz cometi um erro de manuseio aqui. Aí. Na figura 2, observe como já há uma queda bem maior, certo? Nessa letra A aqui, uma queda bem maior da concentração de vírus, partindo para a inativação. Você vê no 14º dia aqui uma queda expressiva já. E o que chama atenção é que quanto maior a umidade, mais cai a concentração dos vírus, ou seja, a concentração dos vírus cai mais rapidamente. E por fim, o caso de 40 graus Celsius. Aí a situação já se mede em horas. Você vê aqui, por exemplo, esse gráfico da letra A, ele já não está sendo medido em dias, é em horas. Você vê que chega até 120 horas. 120 horas seria equivalente a 5 dias. Tá? E segundo eles escrevem, eles entendem que pode haver inativação num prazo de até 12 horas, dependendo da umidade. Se a umidade for 80%, por exemplo, 12, no máximo 24 horas, está completamente inativado, o vírus não vai mais ser perigoso. Ou seja, aquele depósito de vírus que foi colocado ali, não mais tem potencial de infectar as pessoas. Bom, tudo isso, quem disse não fui eu, foram os cientistas que estão lá. Isso
tem relevância no contexto atual? Tem. Nós vemos que é um vírus que se propaga bem em ambientes com baixa temperatura, mas na medida em que os ambientes têm uma temperatura maior e principalmente uma umidade maior também, o vírus não se propaga com esta velocidade toda. Isso tem muito a ver com o que nós vamos estudar daqui para frente, principalmente ao contextualizar o problema com as notícias recentes, tá? Eu fiz aqui uma estrutura de tópicos para trazer isso, depois a gente vai avaliar. Mas antes eu queria falar da estratégia do próprio Satanás, que essa todo mundo conhece, lá no céu. Qual foi a estratégia dele? A estratégia dele foi gerar o caos lá. Então, insatisfação dos anjos em relação a Deus. Depois, acusar a Deus mesmo de ser o causador do caos. Ou seja, eles estão insatisfeitos porque o governo de Deus é defeituoso, e não porque eles são rebeldes. E em seguida, ele apresentava-se a si mesmo como sendo o salvador da pátria. Eu é que posso resolver os problemas e ser o novo líder do céu. Essa foi a sua estratégia. Ela está claramente revelada na Bíblia, tem vários lugares. Eu vou ler alguns, para o sermão não ficar longo demais. Lá em Isaías, capítulo 14, versículo 12, falando do diabo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Ele era um anjo lá no céu. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado ao inferno, e ao mais profundo do abismo. Então, lá era onde ele queria chegar. Qual era a sua obra? Lá em Apocalipse 12, nós enxergamos. Apocalipse 12, versículos 9 em diante. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ora, Satanás fez a rebelião no céu, quis parecer que não estava comprometido e lançar todas as acusações sobre Deus. Só que lá no céu a controvérsia foi resolvida. Como é que você resolve a controvérsia? Quando o acusador é desmascarado. Então ninguém mais quer ele ali. Sabe aquela do fofoqueiro? Que cria contenda, fala de um, fala de outro, e de repente o corpo de pessoas descobre que esse é o causador de problemas. Pronto, acabou o seu poder de enganar, ele tem que ir para outra área, porque ali não consegue mais. É o caso do estelionatário também. O estelionatário ele atua numa região até ele ser descoberto. Depois que ele é descoberto, ele perde o seu poder de enganar, não vai ganhar dinheiro de ninguém e vai para outro lugar. Ainda usando outro exemplo, o golpe do bilhete premiado. Quem se lembra dessa história, né? Ora, esse golpe só tinha o poder de enganar as pessoas enquanto ele não foi desmascarado. Mas quando ele foi amplamente conhecido, o bandido teve que mudar a estratégia, porque com aquilo ele não ganhava mais dinheiro, certo? Então tudo é o explicar, é o desenrolar do mesmo princípio que começou na mente do próprio diabo. Lança-se o engano, mas você faz com que o teu adversário pareça ser o culpado de tudo que você fez. E nessa situação do coronavírus, o que a gente vê? Existe uma polêmica agora instaurada. Essa é a atual, de hoje, agora. Vamos ao trabalho versus fiquemos isolados em casa, certo? Então instaurou-se essa polêmica.
Agora, essa polêmica, ela tem as suas origens. Então, simplesmente não começou-se assim em janeiro. Ela está instaurada agora. Então, como é que a história recente construiu-se até chegar aqui? E o que isso tem relação com a Bíblia? É o que vamos explicar agora. Mas antes de explicar, eu tenho que dar uma informação. Nós sabemos que a origem das notícias é a mesma quando todas as notícias concordam com o mesmo objetivo. Há pouco eu estudava no doutorado, um professor da área de humanas, ele colocava, né, as opiniões, elas são, e aquilo que se apresenta é influenciado pela crença da própria pessoa, pela orientação política que ela tem. Então não dá para você dizer, tudo que a pessoa apresenta é isento, né? Ele é só um cientista. Peraí, mas ele é um cientista com que viés ideológico? Porque aquilo que ele apresentar estará de alguma maneira conformado com o viés dele. Tá? E se nós temos esse entendimento, poderemos fazer uma leitura certa das notícias. Chega uma notícia, tá, mas ela está direcionando para que lado? Dependendo do lado para o qual ela direciona, eu sei qual é a orientação dessa notícia, correto? Então começamos. Lá atrás, argumentou-se que deveria haver um isolamento para evitar o crescimento acelerado do número de casos de doença de coronavírus, sobrecarregando o sistema de saúde. Ora, isso não é novidade para ninguém, foi amplamente difundido. Contudo, o médico resolveu apresentar, esse médico formado na USP, o Dr. Anthony Wu, apresentou um trabalho publicado pelo Núcleo de Informações sobre Saúde da PUC do Rio de Janeiro, no dia 21 de março de 2020. Esse mostrou que a curva de evolução de casos da doença está abaixo das projeções otimistas. Eu estou só repassando o que ele colocou. Ou seja, não aconteceu esse surto todo que se esperava aqui no Brasil. Na prática, houveram muito menos casos do que a projeção anunciada pela mídia. Embora nos outros países o crescimento do número de casos fosse até exponencial, no Brasil há um crescimento linear bem menor. Ninguém pode argumentar dizendo que o crescimento é logaritmo. Ora, nós sabemos que exponencial é um caso do logaritmo, certo? É um caso específico. Logaritmo na base do número de Neper, não é assim? Quem estudou matemática sabe. Avançando. Em seguida, argumentou-se também que todos, inclusive os que estão em idade produtiva, os trabalhadores, deveriam ir para casa. Eu vou liberar aqui a imagem, que já está aqui. Deveriam ir para casa, ou seja, isolamento horizontal, pois se circulassem poderiam adquirir o vírus na rua e levar para casa, infectando os idosos. O interessante é que é colocado que nos ambientes fechados a taxa de transmissão é maior. Então se manda todo mundo para casa, se tem alguém infectado, vai infectar os outros. A probabilidade dele infectar os outros é muito maior do que se estivesse em ambiente aberto. Isso aí é o concurso na medicina, tá? Não estou aqui inventando nada, quem conhece da matéria sabe. Aí, o doutor Luiz Ovandro, também médico, com pós-graduação na Universidade de Minnesota, informou que os números em vários países apontam que menos de 1% da população em idade produtiva tem a saúde afetada pelo contato com o vírus e que o risco de contágio é maior quando todos convivem em ambiente fechado pelo confinamento do que ao ar livre. Nesse contexto, o presidente da nação propôs o isolamento vertical, ou seja, só isola quem está doente ou quem está na faixa de risco, e pediu em rede nacional que a população voltasse ao trabalho, mostrando que não trabalhar pode levar ao desemprego, à falta de recursos, consequentemente à violência e ao caos, fruto da fome, né? Pessoas roubando para comer. Aos poucos a população foi se dando conta de que isso era verdade. Mas, no dia seguinte, estavam batendo no WhatsApp notícias
dizendo que todos deveriam ficar em casa porque iniciavam-se os dias mais críticos, onde haveria maior probabilidade de contágio. Ora, segundo o que já vimos lá atrás, as notícias tendem para o mesmo, né? Vamos manter o pessoal em casa. Então, qual é a origem dessas notícias? A mesma daqueles que tinham interesse de manter todos lá, em casa. Tá bom, mas daí disse o seguinte: isso é a orientação da Organização Mundial da Saúde. Bom, saiu num noticiário australiano, onde foi dito que a Organização Mundial da Saúde, quando houve o surto, quando ele começou na China, e alguns países quiseram fechar a fronteira, ela disse que não deveria fechar a fronteira e que não havia motivo para esse alarde. Bom, depois, quando havia já uma situação muito mais crítica, muitos países com casos, aí agora isola. E aí o jornalista, até não sou eu, foi ele quem denunciou e disse: olha, a OMS agiu de forma a contribuir para a propagação da doença e o instaurar-se o problema numa dimensão muito maior. Nesse contexto apareceram as imagens nas quais mostra-se funcionários de rede de televisão, de emissora de televisão, trabalhando normalmente atrás do âncora, sem máscara e sem respeitar as distâncias de isolamento. Também foram mostradas outras em Brasília, estas estão disponíveis no YouTube, onde jornalistas, estes que publicaram as matérias defendendo o isolamento das pessoas, todos aglomerados, sem nenhuma consideração para com as medidas que eles tão ferrenhamente defendem, esperando para entrevistar o presidente. A prática desmentiu a teoria. Ora, o que demonstra a falsidade dessas pretensões, dessas notícias. Fosse assim tão perigoso, então os jornalistas seriam os primeiros a estarem se cuidando, haja visto de que eles têm acesso à notícia antes dos outros, pelo menos deveria ser, certo? São eles que trazem a notícia a público, via de regra. Como não dava mais para sustentar a ideia de isolamento com os argumentos anteriores, o governo iniciou uma campanha para pedir ao povo que volte ao trabalho. A mídia lançou outra manchete. Essa saiu com mais força, se eu não me engano, ontem, sexta-feira. Afirmou-se que, caso interrompa-se o isolamento, o coronavírus pode alastrar-se rapidamente, levando a uma ocorrência em massa de casos e, consequentemente, caos nos hospitais. E apresenta-se, em favor deste argumento, o caso de Milão, na Itália, cidade que não fechou as portas e enfrentou esta situação. Ora, mas o que não se informou é que há uma diferença crucial entre o estado de Milão, ou seja, a cidade de Milão, a situação da Itália neste contexto, e a situação, por exemplo, do Brasil. Qual é a diferença? A diferença começa pelo fato de que a Itália está no hemisfério norte e o Brasil está no hemisfério sul. Isso significa que as estações do ano são invertidas. Nós aqui, até o dia 21 de março, estávamos no verão. E lá na Itália, eles estavam no inverno. Ora, eu puxei aqui no Clima Tempo, é muito fácil de puxar no site, qual era o perfil de temperatura da cidade de Milão nessa época, mês passado para cá. Ora, temperaturas variando de 4 graus a 15 graus. Nós vimos aqui, nessas temperaturas, o vírus, se alguém espirrar e ficar num corrimão, ele permanece ali por 28 dias, está lá ainda, sabe-se lá por quantos dias ele ficaria, porque o experimento foi interrompido no dia 28, mas até quantos dias ele ainda ficaria lá, podendo contaminar outras pessoas. Ou seja, a situação de Milão era, eles tinham um perfil de temperatura que favorecia a propagação do vírus. E o Brasil vive uma situação exatamente inversa hoje. Por quê? Devido a essas temperaturas mais altas, por exemplo, estamos em Curitiba hoje, a máxima prevista para hoje são 27 graus. Ora, com 27 graus, até há notícias que dizem, uma notícia publicada pelo MIT, o Massachusetts Institute of Technology, universidade extremamente renomada, mundialmente, coloca que as altas temperaturas freiam a propagação do vírus. Ora, isso mostra que é sábio a população
entrar em contato uns com os outros agora, enquanto as temperaturas são altas, e não esperar o inverno ou esperar baixar as temperaturas, onde aí sim vai se favorecer a propagação do vírus. Ora, mas se sabe isso, veja, eu apresentei para vocês aqui um estudo de 2010 e eu não tive nenhuma dificuldade de encontrá-lo. Pelo contrário, na primeira página do Google, quando eu digitei lá, né, coronavírus e tal, já apareceu. E do lado dessa publicação tem várias outras que inclusive podem ser lidas. Eu até vou colocar de novo aqui para você. Vamos por aqui, ó. Olha aqui do lado, tá vendo? Aqui é uma outra publicação de 2018, falando sobre estudos sobre a sobrevivência aqui do vírus. Aqui, ó, essa aqui, né? Enfim, não é muito difícil você encontrar outros estudos. Está aqui, ó, o relacionamento de síndromes severas respiratórias agudas de coronavírus com o vírus aviário e outros coronavírus. Está aqui. Esse aqui é de 2006. Então, enfim, se você começa a buscar, acha muita coisa. Ora, os jornalistas que são tão argutos em encontrar as informações, não seriam capazes de encontrar essa? E se há médico até divulgando vídeo, falando, né, que nas altas temperaturas há um freio na propagação do vírus. Ora, qual é mais sábio então? Sabe que a população entra em contato uns com os outros agora, porque em algum momento eles vão entrar em contato. Você ficar em casa 2 meses, no terceiro sair, no terceiro você vai entrar em contato com outras pessoas e pode ser contaminado. Se você ficar 6 meses em casa e sair no 7º mês, ora, no 7º mês você vai entrar em contato com outras pessoas e poderá ser contaminado. Agora, estas informações, essas notícias, colocando medo no povo, mantendo o povo em casa, estão guiando o povo para qual caminho? Para o seguinte caminho: ficar em casa até que as temperaturas baixem o suficiente, e aí quando eles saírem, porque ninguém vai conseguir, veja, não é possível uma nação ficar parada 6 meses, por exemplo, toda a classe produtiva, toda a massa produtiva do país ficar sem trabalhar, é inviável. Então vamos supor que eles ficassem, hoje nós estamos em março, abril, quase abril, não é março ainda. Então vamos lá, março, abril, maio, junho, julho, agosto, 6 meses, estaríamos em setembro. Quem vive na região sul do Brasil sabe, em setembro, como é que está o perfil de temperatura das cidades aqui? Baixo ainda, frio. E aí a pessoa sai, o que vai acontecer? Vai pegar o vírus. Então, além de ficar sem trabalhar, além de gerar um caos econômico, ainda vai gerar aquela temida superlotação nos hospitais, de muitas pessoas lá sofrendo. Aquele caos que se viu lá em Milão, aí sim vai se instaurar aqui. Se seguir essa medida de confinamento e todo mundo ficar em casa. E vocês podem ver que aqui não há o que questionar nessa informação. Ninguém aqui está tendo viés ideológico. Nós estamos simplesmente apresentando evidência científica e contrastando ela com a nossa realidade. Só. Tá? Ouvi ontem que o estado de Santa Catarina vai liberar o trabalho a partir da semana que vem. Ora, fui direto pesquisar qual o perfil de temperatura na cidade de Urubici, que está em Santa Catarina e é a cidade mais fria do Brasil. Poderia ter feito mesmo com respeito a São Joaquim, que é uma cidade turística, etc. Ora, dentro dessa informação que nós temos, essas cidades podem se tornar focos de transmissão. Por quê? Hoje, a temperatura lá é 18 graus. Se Deus abençoar e a temperatura ficar alta, amém. Mas é época de começar a esfriar, nós já estamos no outono, né? E no restante do estado, quando estiver quente, aí sim há um freio na propagação. Veja, quando você tem informação, você pode avaliar a coisa, né? Você pode ter... E veja que eu não precisei correr muito para encontrar isso aqui. Então estou mostrando para vocês que não é difícil encontrar a informação. Portanto, quem está fazendo vista grossa para essas informações é porque ele tem um objetivo. E aí é que nós queremos chegar. Bom, nesse contexto, o nosso presidente
liberou as reuniões de igrejas, por isso estamos aqui hoje. No outro dia, a Rede Globo de televisão apresentou o posicionamento de várias igrejas a favor do isolamento. E aqui eu trago as palavras da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Vamos só mudar aqui a página. Está aqui. O título da matéria é: os líderes religiosos criticam o decreto de Bolsonaro que torna atividades religiosas essenciais em meio ao coronavírus. Notícia eminentemente com viés político, objetivo de atacar a imagem do mandatário do país. Aí eles dizem assim: recomendação deles para as igrejas. As igrejas, se os bispos assim o considerarem, podem permanecer abertas, porém, do modo como tem sido feito. Orações individuais, transmissões online, etc. Não há como entender que os instrumentos legais acima referidos possam obrigar a reabertura das igrejas, muito menos para a prática de qualquer tipo de aglomeração. Enfim, caros irmãos, continuo, reitero a unidade e a solidariedade de toda a presidência da CNBB. Bom, unidade em torno dessa ideia aqui. E aí, na sequência, ele apresenta líderes de várias outras denominações aqui, ou igrejas, ou que se dizem igrejas. Tem vários organismos representados aqui que nem se dizem igrejas, são simplesmente entidades até filosóficas, mas tudo bem, está aqui. Agora eu quero contrastar isso com você, estudando com você, contrastar com o exemplo de Jesus. Porque todas essas igrejas que se prezem dizem que são representantes de Cristo e que fazem a vontade de Jesus e que seguem o exemplo dele, certo? Aqui eu acho que eu não estou exagerando, não estou acusando ninguém. Então, vamos abrir lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 32 a 34. O que Jesus fazia quando havia o risco de muitos doentes se aglomerarem e de pessoas estarem aglomeradas ali, e aí poder haver um contágio, etc. Marcos, capítulo 1, versículo 32. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. Inegável que houve uma aglomeração aqui. Verso 34. Vamos ver o que Jesus fez. Será que ele mandou todo mundo para casa? Mandou todo mundo se isolar? Falou, não, eu vou atender cada um em casa, afinal de contas tem o risco de contaminação, etc. Foi isso que Jesus, aquele enviado de Deus, o Filho de Deus, fez? Vamos ler. Versículo 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Depois, a mesma cena é mencionada em Lucas, capítulo 7, versículos 20 a 23. Perdão, a mesma cena não. Aqui eu estou falando Lucas 7, Lucas 5. 4, 40 e 41. Perdão, 4, isso aí. 4, 40 e 41. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Ponto. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ou seja, Jesus não mandava que os doentes ficassem em casa, nem que os sãos ficassem em casa com medo de contágio. Se Jesus estivesse hoje, com certeza a mídia ia cair em cima dele, por conta dessa atitude, não é verdade?
Pelo contrário, ele recebia e curava os que a ele recorriam em busca de auxílio. Na época de Jesus, se havia uma doença que requeria o isolamento, esta era a lepra, terrível, incurável, contagiosa. Quem tinha que morar fora da cidade junto com outros leprosos, e quando aproximasse-se de alguém saudável, sair correndo dizendo: imundo, imundo, para evitar o contágio de toda a população. Mas em Lucas 5, versículo 12, diz que enquanto Jesus, quando ele estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Versículo 15. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para por ele ser curada de suas enfermidades. Então Jesus não ordenou do leproso: volta para o seu isolamento lá para você não contaminar as pessoas. Vai lá que eu vou para lá para te curar. Não foi assim. Outra coisa, Jesus não evitou o contágio com o leproso. A Bíblia diz que Jesus tocou o leproso, coisa que ninguém fazia. Os médicos da época todos iam recomendar o contrário, não é assim? Mas as coisas espirituais entendem-se como? Espiritualmente. Ora, Jesus era o Filho de Deus, dele saiu uma vida, uma influência vivificante. E por fim, será que Jesus ficava esperando os médicos da época pesquisarem até encontrarem a cura de cada doença? Então ele recomendava os discípulos ficarem em casa até sair uma vacina. Quando saísse a vacina, voltem normalmente ao culto. Era assim? Veja, irmãos, não adianta as pessoas falarem: é o pastor Jairo. Eu estou falando do exemplo de quem? De Jesus. Até aqui eu não falei para ninguém fazer nem A nem B. Estou falando o que ele fez. Mateus 8, versículos 6 e 7. Ou seja, querem discutir, querem jogar pedra na mensagem, então joguem pedras na Bíblia. Discutam com o Senhor Jesus Cristo e critiquem a Ele, porque foi exatamente o que Ele fez. Mateus 8, versículos 6 e 7. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Ora, ele ia até o doente e resolvia o problema dele. Agora sim nós estamos em condições de identificar características do anticristo. Ele faz exatamente o contrário, né? Porque se opõe a tudo que se chama Deus e se adora. Eu vou ter que apagar aqui para poder escrever o que Jesus fez e contrastar com o que está acontecendo hoje. Jesus, vamos falar de Jesus primeiro, certo? O Filho de Deus. Não ordenava o isolamento, nem se isolava, certo? Ele era rodeado da multidão. Outra coisa, Jesus algum dia fez teste de lepra junto ao sacerdote para ver se dava negativo? Não. Não. Nunca fez teste para ver se dava negativo. Porque na época, quando a pessoa tinha dúvida em relação à lepra, ela tinha que
se consultar com o sacerdote. Inclusive no texto onde ele curou o leproso, em Lucas 5, verso 14, logo depois de curar o leproso, disse: e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Mostra-te ao sacerdote. Quem? O doente, que foi curado, mas ele não. Por quê? Sabia que não foi contaminado. Porque dele saiu o quê? Só virtude. E quando Jesus orava, o que ele fazia? Será que ele orava para todo mundo ver? Será que ele punha os holofotes, as câmeras sobre ele? Lucas 5, versículo 16, o exemplo. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Então, orava a sós, sem publicidade. Como é que nós ficamos sabendo que ele orava? Porque os apóstolos escreveram que viam que ele orava. Porque o povão mesmo não via. E no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6, é dito assim, Jesus falando, Sermão da Montanha, muito conhecido, Mateus 6, versículos 5 e 6. Quando vocês rezarem, estou lendo na Católica, não sejam como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando você rezar, entre no seu quarto, feche a porta e reze ao Pai ocultamente, e o seu Pai, que vê o escondido, recompensará você. Agora, em contraste, veja, tudo isso é um exemplo de Jesus. Não ordenava por isolamento, nem se isolava. Então, ele nem por ensino e nem por exemplo, induzia o povo a ficar isolado por conta de doença. Nunca fez teste para ver se dava negativo. Orava só sem publicidade. Mas e aquele que se assenta no lugar de Deus? O que ele faz? Bom, ontem saiu uma notícia. Eu vou colocar a notícia para vocês aqui. Está aqui. Notícia que saiu na Globo. Papa reza só e concede indulgência plenária por pandemia de coronavírus. Aí tem a foto dele sozinho aqui, no Vaticano. Aí disse: o Papa Francisco rezou nesta sexta-feira, sozinho, diante da imensa praça de São Pedro vazia, e deu a bênção e a indulgência plenária ao mundo pela pandemia de coronavírus que o assola. Não há registro de gesto semelhante na história do Vaticano. Foi um ritual inédito, durante o qual ele deu a bênção Urbi et Orbi, à cidade e ao mundo, a todos os fiéis. Então, a notícia apresenta como se fosse algo assim, fantástico, extraordinário, muito bom, ótimo. Agora, o interessante é que a luz da Bíblia é tudo o contrário. Mas antes de falar e fazer o comparativo, por contraste, quero ler mais um texto da matéria. Diz: a imagem do chefe da Igreja Católica orando sozinho, diante da imensa esplanada, pelo fim da guerra contra um inimigo invisível, é quase cinematográfica.
Quer dizer, cinema é um lugar que você vai para ver, né? Você vai ver o ator, etc. E tal. Olha, que interessante então. Quer dizer, ele vai lá, aí já tem a imprensa, todo mundo vai cobrir o evento da oração dele. Vamos contrastar isso com o exemplo de Jesus? Vou abrir aqui de novo. Voltar para nós. Ora, Jesus falou que quando você for orar, ore a sós, em secreto, sem publicidade. Esse aí está orando aos holofotes da imprensa. Está sendo publicado aí para todo mundo. O que é que Jesus diz desse tipo de atitude? Falou, eu garanto para vocês. Está na Bíblia Católica, hein? O imprimato da igreja. Então você católico sabe que é isso aí, não tem jeito de escapar. Mateus 6, versículo 5. Jesus falou, eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Esse senhor já recebeu a recompensa dele. Qual a recompensa? Todo mundo achar que ele é uma pessoa boa. Mas foi o que Jesus pediu? Foi o que ele ordenou? Não. Foi o que ele fazia? Não. Jesus, quando orava, não fazia publicidade para ninguém. Isso não saía nos jornais, ninguém saía tocando trombeta e falando, olha, Jesus está orando por toda a humanidade. Coisa que com certeza ele fez e muitas vezes. Outra, ainda na matéria, vamos voltar para lá. Aqui é dito, quero um pouquinho mais para frente, ó, na quinta-feira, 2 jornais italianos noticiaram que o pontífice teve teste negativo para o coronavírus. Mas ele se apresenta como representante de Cristo. Cristo fez teste negativo da lepra? Não. Tudo que Cristo não fez, esse faz. Aí continua. O pontífice foi submetido a um teste na quarta-feira, após a descoberta, no mesmo dia, de um caso de contaminação de um religioso que vive na mesma residência há anos, de acordo com os jornais Mensageiro e Fato Cotidiano. Ora, ocorresse isso com o verdadeiro Cristo, o que Jesus faria com o doente? Imporia as mãos e curaria, certo? Outra discrepância aí. E outra, quando ele, por exemplo, se isola, não traz ninguém para a praça lá, e não favorece, ou seja, de maneira nenhuma favorece a ideia de aglomeração, ele está passando o ensino contrário. Se isolem. E Jesus, em algum momento, por exemplo ou por ensino, ordenou o isolamento? Não! E aí nós vemos as características do filho da perdição se cumprindo. Quer dizer, ele é contra tudo aquilo que é de Deus. Deus, através de Cristo, mostra uma coisa, ele faz exatamente o contrário. Há quem ainda pudesse argumentar dizendo, mas é porque ele tem autoridade, porque foi dada autoridade para Pedro, aquela história, né? Que muita gente bate o pé junto, mas não lê a Bíblia para ver a realidade da coisa. Ora, eu convido você para abrir na tua Bíblia católica o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Olha o que Javé, Deus, disse. Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhe durante 6 dias e faça todas as suas tarefas. O 7º dia, porém, é o sábado de Javé, teu Deus. Não faça nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu animal, nem o inimigo que vive em suas cidades. Por quê? Em 6 dias, Javé fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. E no 7º dia ele descansou. Por isso Javé abençoou o dia de sábado e o santificou. Entendem, irmãos? Quero colocar uma coisa aqui, por isso que eu estou buscando. Estou indo com calma nessa mensagem, porque eu quero que fique bem fundamentado. Qual é o dia de repouso? Sábado. Sábado. Está na Bíblia Católica.
E por que é que se ensina ao católico guardar o domingo, então? Se essa Bíblia aqui tem o imprimato da igreja, eu acho que eu vou ter que mostrar, talvez, né? Porque às vezes a gente mostrando dá mais chance da pessoa conferir credibilidade. Vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Imprimato. Isso aqui, para quem é católico, tem muito significado. Para quem não é, não tem. Imprimato quer dizer o pódio da igreja, está autorizado. E por que então que a igreja imprime, mesmo falando o contrário? Porque ela se coloca acima de Deus. Se assenta como Deus, querendo parecer Deus. Arroga para si a autoridade de quê? De mudar a Escritura. Mudar as Escrituras Sagradas. Agora, Deus ia autorizar tal mudança? A Bíblia diz, na Epístola de Tiago, que Deus não muda. Abram lá. Então nunca acredite quando alguém disser que Deus muda. Deus não muda. Tiago capítulo 1. Versículo 17, se não me engano. Vamos lá. Bíblia Católica, de novo. Qualquer dom precioso e qualquer dádiva perfeita vem do alto, desce do Pai das luzes, no qual não há fases ou períodos de mudança. Deus muda? Não muda. Então quem autorizou a mudança? A resposta é ninguém. Ninguém do céu. O homem mudou por sua própria conta e risco. Agora, o que vai acontecer com os transgressores da lei de Deus? O que a Bíblia diz que vai acontecer? Romanos 6, versículo 23. A alma que pecar, esta morrerá. E ainda mais uma evidência. Quero mostrar para vocês de novo. Diz assim: Papa reza só e concede indulgência plenária por pandemia de coronavírus. Eu tive dando uma olhada nos comentários dessa reportagem aqui da Globo, gerou uma discussão danada. Gente de um lado falando, o Papa não tem poder de perdoar pecados, outros batendo o pé junto dizendo que ele tem, outros falando que os protestantes não entenderam o que significa a indulgência plenária, cada um com uma coisa. Bom, para não ficar nessa de diz-que, eu peguei direto o Catecismo Católico. Já vou mostrar para você. O Catecismo Católico ele tem os parágrafos numerados, para quem não sabe. Eu vou mostrar. Mas antes de mostrar, eu só quero ler o texto da matéria. Atitude inédita permite que mais de 1,3 bilhão de católicos obtenham a indulgência plenária, ou seja, o perdão de seus pecados em meio a medidas de confinamento que afetam mais de 3 bilhões de pessoas. Vamos lá. Estou aqui com o Catecismo da Igreja Católica, edição típica vaticana, está aqui. Certo? Esse aqui foi comprado também nas livrarias paulinas. E ele tem também a aprovação da Igreja. Ele é da época de João Paulo II, está aqui, ó, João Paulo II, bispo, servo dos servos de Deus, para perpétua memória. Do afamado João Paulo II. Vou colocar mais pertinho aqui, ó, para você ver, certo? Ok, o que ele diz aqui? Na página 408, parágrafo 1478. Falando da indulgência. Vamos deixar eles mesmos explicarem, não vou atribuir eu sentido nenhum fora aquilo que a gente lê, tá? A indulgência se obtém de Deus mediante a Igreja, é o que eles dizem, que em virtude do poder de ligar e desligar que Cristo lhe concedeu,
intervém em favor do cristão, abrindo-lhe o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos para obter do Pai das Misericórdias, notem, obter o quê? Mediante a indulgência. Vou ler. Obter a remissão das penas temporais devidas a seus pecados. E o que isso significa? Vamos lá. Agora, parágrafo 1471. Eu tinha falado 1478, foi o que eu li. Agora, 1471. A indulgência é parcial ou plenária, conforme liberar, parcial ou totalmente, da pena devida pelos pecados. Então, segundo o que se diz, certo? Que eu li aqui, ela libera do que? Da pena devida pelos pecados. Vamos lá. Vou escrever o que escreve, depois não volto atrás. O objetivo dela, vou colocar no infinitivo, é liberar da pena devida pelos pecados. Se a indulgência for plenária, então a liberação é total. Não tem reservas, não é parcial. Continuamos. No parágrafo 1472, ele vai explicar um pouquinho mais a questão da pena. Começa assim: para compreender, a título, as penas do pecado. Para compreender esta doutrina e esta prática da Igreja, é preciso admitir que o pecado tem, ênfase, uma dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna. Esta privação se chama pena eterna do pecado. Portanto, existe o que eles chamam de pena eterna. Vou dividir a pena aqui, só para a gente entender o que o livro diz, tá? Vamos lá. Então, a pena vou fazer a chave direitinho. Tem a pena eterna, que parece é de morte, né? Porque a pessoa perde a vida eterna, está claro do texto, pelo texto. Depois, continua. Por outro lado, todo pecado, mesmo venial, acarreta um apego prejudicial às criaturas que exige purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado purgatório. Esta purificação liberta da chamada pena temporal do pecado. Então, a pena temporal, o que é? Vamos lá. Essas duas penas, essa pena temporal, eles dizem que tem uma parte na terra, certo? E outra depois da morte. Estou colocando que a gente vai explorar esse significado aqui. O significado que eles mesmos atribuem, tá?
Então diz aqui, pena temporal. Essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, mas antes uma consequência da própria natureza do pecado. Então aqui a pena temporal é o quê? A consequência do pecado. Essa consequência citada aqui não é, notem bem, não é a morte. Porque a morte foi citada aqui em cima, é a pena eterna, ele está falando de outra pena. Eles mesmos dividiram, certo? Então que consequência é essa? Por exemplo, a consequência é o bêbado ficar com cirrose, o fumante ficar com câncer de pulmão, com efizema pulmonar. Consequência de transgredir o mandamento, não matarás. Você infringiu as leis do seu corpo e está como consequência acarretando uma doença. Para que não fique no que eu digo, continuamos aqui. O perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus, estou no parágrafo 1473. O perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus implicam a remissão das penas eternas do pecado, mas permanecem as penas temporais do pecado, suportando pacientemente os sofrimentos e as provas de todo tipo, e chegada a hora, enfrentando serenamente a morte, o cristão deve esforçar-se para aceitar como uma graça essas penas temporais do pecado. Portanto, penas temporais, no texto, são as consequências do pecado, certo? Para o bandido, para o assassino, prisão, ser justiçado, né? Assim como ele matou, ser morto também. Ou seja, tudo isso são consequências. Então, a ideia da indulgência plenária é o seguinte: se você ganhar uma indulgência plenária, de acordo com o significado do texto aqui, não vão haver consequência dos seus erros. Entendeu? Esse é o significado ipsis literis do texto, sem tirar nem pôr absolutamente nada. Então, você bebe, vai para o bar, está 50 anos tomando. Se você recebeu uma indulgência plenária, fique tranquilo. Você jamais terá de enfrentar um hospital por cirrose hepática. Por quê? Porque você recebeu a indulgência plenária, foi absolvido das consequências temporais, terrenas do pecado. E aí, nos permite propor para você a prova dos 9. Sabe qual que é a prova dos 9? Bom, segunda notícia aqui, eu vou voltar para você. Vamos lá. O Papa rezou, certo? E concedeu indulgência plenária. Para quem? A atitude inédita permite que mais de 1,3 bilhão de católicos, todos os católicos, obtenham a indulgência plenária, ou seja, o perdão de seus pecados. Isso quer dizer que, atenção, você é católico, faça a prova dos 9, hein? Para você ver se isso aqui é verdade. Você conhece alguém na família que é alcoólatra, que é fumante, que é viciado em drogas, que é assassino, que é mentiroso, que é ladrão, que rouba, que passa a perna no governo, emite meia nota, enfim, qualquer coisa que possa gerar uma consequência. E é católico? Você conhece alguém nessa situação? Então, anota todas essas pessoas num caderno, escreva a data de hoje. Hoje, que dia? 28 de março de 2020. Se essa indulgência plenária for verdadeira, como eles dizem, então, nenhuma dessas pessoas que você viu vai colher qualquer consequência. Os que maltrataram o seu corpo não vão ficar doentes. Os bandidos não vão para a prisão. Os assassinos não vão sofrer consequências dos seus atos. Os empresários ladrões não vão ser pegos. Nenhum fiscal vai lá, ele não vai tomar multa. Por quê? Porque ele está absolvido das consequências dos pecados, certo? Agora, se acontecer que alguma dessas pessoas que você anotou no teu caderno daqui para frente sofrer qualquer dessas consequências, você terá a prova fática, irrefutável, de que o que foi prometido para você nada mais era do que uma promessa vazia, infundada. E se essa promessa é infundada,
que tal as outras? Será que realmente você recebeu perdão só porque alguém falou? Ou você precisa submeter-se às condições da palavra para receber o perdão dos pecados? O que o próprio apóstolo Pedro falou? Não dizem que Pedro foi o primeiro papa? Veja, eu não acredito. No contexto em que essa frase é usada, eu não acredito. Tá? Mas eu vou supor, só para me colocar na posição de quem acredita. Em Atos, capítulo 2, versículos 37 e 38. Quando ouviram isso, todos ficaram de coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros discípulos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Depois vocês receberão do Pai o dom do Espírito Santo. O que tem que fazer para o perdão dos pecados? Arrepender-se e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Agora o que se faz? Traz a criança e fala: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É em nome de Jesus Cristo? Não é! Onde que eu li isso? Na Bíblia Católica, está aqui. Então veja, você é católico, tem que ser coerente com você mesmo. Se você quer sustentar de que é verdadeiro tudo, então que tudo seja verdadeiro. Ora, se é verdadeira a Bíblia que tem em primário, então ela não pode contradizer o catecismo e vice-versa. E se você aceitar daí o argumento de que não, porque o magistério da igreja pode mudar, então você está correndo um risco. O risco é isso que eu estou te falando agora. Você recebeu uma indulgência plenária, não recebeu? Agora, se você receber as consequências dos seus atos, eu tenho um familiar meu hoje que está com câncer. Fumou boa parte da vida, hoje está com câncer. Já tive familiares meus, teve familiar que morreu, era alcoólatra. E era católico. E hoje eu tenho um que está vivo e é católico. Será que agora, porque ele recebeu a indulgência plenária, ele deixou de ter câncer? Até hoje ninguém ligou para mim para dizer que ele foi curado. Tá? Olha que essa indulgência foi expressa ontem. Estou esperando, viu? Estou esperando aqui. Quem sabe alguém me liga. Vou ficar muito feliz se eu receber essa notícia. Mas, sendo franco para você, crendo na palavra de Deus, não vou receber essa notícia. O que eu creio sim é em outra coisa. O Senhor Jesus falou que quando está alguém doente, está lá em Tiago, capítulo 5, deve-se chamar os presbíteros da igreja e eles devem fazer o quê? A oração. Nisso eu acredito, porque está na palavra. Tiago, capítulo 5. Claro que o católico usa a expressão reza para a oração. E não se entenda errado, porque reza é só quando a pessoa fala lá aquelas palavras já que todo mundo decorou e tal. Não, pelo jeito aqui atribui-se outro significado, que o Papa não falou nenhuma oração decorada, está lá, você pode ler lá na frente, e ele chamou isso aqui de, pelo menos no noticiário, chamou isso de reza. Então pode dizer-se que o entendimento comum é que a reza também pode ter o mesmo significado da oração, aquilo que o crente chama de oração, que é você falar com Deus mesmo, abrir teu coração. Tiago 5, versículo 13. Alguém de vocês está sofrendo? Reza. Está alegre? Cante. Alguém de vocês está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que rezem por ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente. O Senhor o levantará e, se ele tiver pecados, será perdoado. Mas não é só por causa da oração que vai ser perdoado o pecado, não. Olha o próximo verso. Confessem mutuamente os próprios pecados e rezem uns pelos outros para que sejam curados. Tem que haver confissão, arrependimento, abandono do pecado. Quem bebia não bebe mais, quem fumava não fuma mais. Mas mesmo que deixe de fazê-lo, as consequências do que ele fez no seu corpo esses anos todos permanecem. Vou mostrar para vocês um exemplo bíblico aqui
de alguém que se arrependeu e mesmo assim colheu as consequências do seu pecado. Foi o rei Davi. Sei que o sermão está meio longo hoje, mas hoje é necessário. A gente tem que deixar algumas coisas bem esclarecidas. Livro de... Segundo Samuel, capítulo 12. O contexto é quando Davi cometeu o adultério e depois o assassinato. Ele se envolveu com a mulher de um soldado do seu exército e, com medo de ser descoberto, era um soldado valente, ordenou que colocassem ele na frente de batalha e tirassem a retaguarda dele. E aí aquele soldado acabou morrendo. Mas Deus viu tudo o que aconteceu e em 2 Samuel capítulo 12, versículo 7, através de Natã, o profeta, disse: Então disse Natã a Davi: Pois esse homem é você mesmo. Assim diz Javé, Deus de Israel: Eu ungi você como rei de Israel, e eu o salvei de Saul, e dei a você a casa do seu senhor. Eu coloquei em seus braços as mulheres do seu senhor. Eu dei a você a casa de Israel e de Judá. E se isso ainda não é suficiente, eu darei a você qualquer outra coisa. Então, por que você desprezou Javé e fez o que ele reprova? Você assassinou Urias, o heteu, para se casar com a mulher dele e matou Urias com a espada dos amonitas. Pois bem, a espada nunca mais se afastará de sua família, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para se casar com ela. Assim diz Javé: Eu farei com que a desgraça surja contra você de dentro de sua própria casa. Pegarei suas mulheres e as darei a outro diante de seus olhos, e ele dormirá com suas mulheres debaixo da luz deste sol. Você agiu às escondidas, mas eu farei tudo isso diante de todo o Israel e em pleno dia. Davi disse a Natã: Pequei contra Javé. Então Natã disse a Davi: Javé perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas por ter ultrajado a Javé com o seu comportamento, o filho que você teve morrerá. E Natã foi para casa. Javé atingiu o menino que a mulher de Urias dera a Davi, e o menino ficou gravemente enfermo. Davi suplicou a Javé pelo menino, jejuou, ficou perto dele e passou a noite prostrado no chão. Verso 18. 7 dias depois, o menino morreu. Deus perdoou a Davi? Sim. Perdoou? Temos a esperança de vê-lo no céu, quando chegarmos lá, quando Jesus buscar a todos. Mas Deus retirou de Davi as consequências do seu pecado? Deus entregou a Davi algo como aquilo que se classifica aqui no catecismo, indulgência plenária? Deus concede indulgência plenária? Não, irmãos. Deus não tira as consequências temporais do pecado da pessoa mesmo que ela se converte. Deus tira a sentença de morte eterna, concede a ela a salvação. Se ela andar com humildade diante de Deus daqui por diante, vai colher as consequências dos seus erros. E isso a gente pode ver na vida. Tem muita gente que está vivenciando isso. Quer ver um exemplo? A pessoa vai, trai o seu cônjuge, seja ele homem ou mulher, constitui outra família. O resto da vida tem uma família dividida. Se tiver filhos no segundo casamento, vai ter intriga de um filho com outro filho, filho de um casamento com outro, filho de outro casamento. Quando estiver perto de morrer, se ele tiver bens, intriga e briga por causa de herança, infelicidade, problemas no lar. Vocês viram até hoje alguém que se converteu nessa situação e acabaram todos os problemas familiares por conta disso? Não, nem vão ver. Porque é natural, você vê, as consequências ficam. Quem roubou? Quem matou? Ah, se converteu, tá bom, e a família de quem você matou? Foi eliminada aquela mágoa que tinha aquele ódio, que ele tinha o desejo de vingança, só porque você se perdoou?
Só porque você foi perdoado, quer dizer? Vá lá e visita eles para ver. Né? Ou você tem medo de visitar aquela casa? Você tem medo é porque sabe que não é bem assim. Certo? Todo mundo de consciência sabe. No fundo, você sabe que o que está sendo falado aqui é a pura verdade, sem tirar nem pôr. Agora, o propósito da mensagem, meus queridos irmãos, não é condenar. A gente vai reatar e fechar o ponto. Existe um interesse de que as pessoas permaneçam em casa. E esse interesse vai conduzir você e a tua família para a miséria. Vai conduzir você e a tua família para o caos. Por quê? Além de empobrecer, quando sair, se você sair na época do frio, todo mundo se encontrar só na época do frio, aí sim o surto do vírus vai ser maior. E aquela ideia que eles falavam, não, vamos fazer a tal da curva de cauda longa, para as pessoas irem pegando o vírus há pouco tempo, você vai ver daqui a algum tempo que isso era mais uma mentira. Como várias outras que a gente já colocou aqui e foram se mostrando mentiras. Só que a estratégia do diabo lá no céu era assim, quando era descoberta uma mentira, ele já tinha outra pronta. E aqui é a mesma coisa. Quando aparece um argumento mostrando que esse isolamento horizontal é errado, já a mídia bota outro argumento em favor dessa proposta, dessa política. Por mais que o argumento não tenha fundamento, ele é apresentado. Por exemplo, o caso de Milão, que eu estou colocando aqui. Está lá na mídia desde ontem, você pode entrar na internet. Mas ninguém está colocando que Milão tem um perfil de temperatura muito diferente do perfil do Brasil neste momento. Ninguém está falando que em Milão fazia um frio, e no frio, conforme os cientistas já constataram, o vírus se alastra, se propaga, permanece nos lugares de possível contágio, mas na temperatura mais alta a realidade é outra, freia-se a contaminação. Isso não foi dito. Então, irmãos, isso é uma notícia desonesta, é uma notícia com o propósito de formatar a tua opinião e de trazer desgraça para você. Você vai falar, não acredito que tem gente com essa intenção. Mas tem gente com a intenção de derrubar o governo. Você consegue acreditar nisso? É muito mais fácil, não é? E por que querem derrubar o governo? Nós que estudamos as profecias sabemos. Ora, o filho da perdição vai reinar ainda. O propósito do papado é voltar a ter o poder no mundo todo, como ele tinha na época da Idade Média. Portanto, essa crise, ficar todo mundo em casa e empobrecer, favorece os seus interesses. Por quê? Sempre quando há um caos é aquela ideia do Messias, né? Tem que aparecer alguém para redimir o povo. E quem está disponível para falar? Give me the job, I will do it. Né? Me dê o trabalho, eu vou fazer. Quem é a liderança, né, que poderia unir a todos e tal? Alguém está se projetando como isso. Por que a mídia está colocando? O Papa rezou pelo mundo inteiro. Por que ela não colocou o Dalai Lama? Né? O líder lá dos judeus, o líder da igreja ortodoxa, estão orando pelo mundo inteiro, o pastor da igreja tal, por que é só ele? Ora, meus queridos irmãos, para bom entendedor, meia palavra basta. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 17, versículo 12, que o mundo estará conformado em 10 reinos, com 10 reis. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Quem é a besta? Versículo 11. E a besta que é, já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. A besta é aquela que vai à perdição, é o filho da perdição, está aqui. O mundo vai se render ao filho da perdição. Então a ideia de filho da perdição é que no mapa mundi, se você observar, nós tenhamos o poder polarizado. Eles já fizeram uma proposta de mundo globalizado, eu já apresentei aqui outras vezes. Vou ver se eu acho rapidinho aqui, vou mostrar para vocês o mapa que eles traçaram. Sabe qual o clube que traçou esse mapa? Clube de Roma. Quando? Em 1973. Quero compartilhar essa tela aqui com você. Espera só um pouquinho, a gente já vai botar ela aqui no ar. Está aqui.
Vamos ver se fica fácil da gente compartilhar. A gente já coloca para você. Tá aqui. Já vai entrar. Ok. Tá aí. Esse é o mapa estabelecido pelo Clube de Roma em 17 de setembro de 1973. O Clube de Roma enviou um relatório intitulado Modelo Adaptado por Regiões do Sistema de Governo Mundial. O documento revela que o clube dividiu o mundo em 10 regiões político-econômicas, as quais chama de reinos. Olha lá para a América Latina. Nós somos a região número 6, certo? Qual que é a ideia, então? A ideia é que a América Latina se torne uma supernação com um governo só, obviamente com uma orientação política só. E aí a gente começa a entender. Quando, por exemplo, o nosso presidente fala contra o Fórum de São Paulo, que tem justamente esse propósito, e tem a participação ativa e maciça de sacerdotes católicos, né? O objetivo do papado é que os países abram mão da sua soberania e em prol de um governo semelhante ao de União Europeia. E a profecia diz que isso cedo ou tarde vai acontecer. E aí esses 10 reinos vão dar o poder ao filho da perdição. Só que felizmente o final será feliz. Porque em Apocalipse 17, versículo 13 diz: estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Querido irmão, querida irmã, quem estiver do lado de Cristo, do verdadeiro, vai vencer. Jesus fez uma coisa, o filho da perdição faz o contrário. E você escolhe de que lado estará. Eu só transmito a mensagem. A Bíblia, em Apocalipse 14, versículo 12, dá a característica dos santos dos últimos dias. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Espero que você faça a decisão certa. Esteja do lado certo da questão. Porque eu espero poder te abraçar um dia no céu e nós conversarmos sobre a mensagem de hoje. Vamos ficar por aqui. Vamos fazer uma oração. Pedir a Deus que grave estas verdades nas nossas mentes. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que nos altos céus habitas, a verdade foi exposta, a tua vontade foi feita. Se de forma imperfeita, perdoe pelas minhas falhas, mas peço que o Senhor opere para que a luz que daqui saiu possa iluminar a mente de muitas pessoas e levá-las a tomarem decisões sábias daqui por diante. Nosso Deus, nós confiamos o nosso corpo e a nossa alma a Ti. Sabemos que este mundo é mau. Há inimigos poderosíssimos da Tua verdade. Mas aos Teus olhos eles são como palha, como nada. Porque o Senhor ainda vive e reina. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro soberano do universo. E Ele reina aqui na terra. Nem um cabelo cai da nossa cabeça sem que o Senhor permita. Por isso, Senhor, dá-nos destemor, intrepidez para levar avante a sua verdade e fé para enfrentar mesmo os momentos mais difíceis. Esteja conosco, fortaleça a tua igreja. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ficando por aqui, mas eu creio que há muita coisa para meditar. Você que é membro da igreja, esteve aqui hoje? Onde você esteve? Quando houver a crise, onde você estará?
Você que está em casa, depois que ouviu isso, o que vai fazer? Você que tinha determinada orientação religiosa, depois que ouviu isso, o que vai fazer? Há muitas decisões por serem tomadas. Eu não posso tomar a decisão por ninguém. Eu posso tomar as minhas decisões. E as minhas eu posso dizer que já foram tomadas. Espero que você tome decisões sábias. Este é o meu sincero desejo de oração. Se você quiser aprender mais da palavra do Senhor e se unir ao povo que está buscando guardar todos os mandamentos, entre em contato. Vai ser uma alegria para nós podermos te responder, te auxiliar. Nossos dados de contato é o número de WhatsApp, número 55 41 99509 8425. Vamos ficando por aqui, mas antes eu gostaria de invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Estamos despedidos em nome do Senhor. Espero te ver nas próximas oportunidades, se assim Deus o quiser. E lembre-se, você nos encontra no canal youtube.com/TV Advertência Final. Sábado que vem, 15 para as 10 da manhã, estaremos com a Escola Bíblica das Crianças e 11 horas da manhã, como é habitual de toda semana, mensagem do culto. Estaremos juntos, se Deus quiser. Até lá.